Noite. Então vamos lá, mais um treinamento aqui na plataforma Meu Vidraceiro, usando a técnica de cálculo, né? No caso aqui já para fabricação de uma fachada, tá? Então eu vou vir de fora para dentro nessa fachada, porque vão considerar que eu quero fazer ela, tem medidas variáveis, né? Geralmente no cálculo a gente faz tudo medida uniformemente distribuído. Mas eu, como técnico, compreendo que na fabricação, lá na instalação, pode dar divergência por causa, vamos supor, na instalação da coluna, você pode ter que fazer algum ajuste. Então você teria que vir por etapas ali na fabricação, né? Então vou pegar aqui meu projeto de teste. Então nós vamos vir de fora para dentro, pegando todos os fragmentos da fachada. Ou seja, eu vou vir pegando o marco, depois vou pegar as colunas, depois as travessas, depois por último os quadros, tá? E se for o caso de ter arremate, a gente vai colocar o arremate. No caso que eu vou fazer aqui não tem arremate, então não preciso de formar. Então eu vim aqui em esquadrias, vou colocar outros aqui, vou vir em fachada. E qual que vai ser o segredo aqui? Como eu fiz fragmentação, todas elas são sempre com uma peça. Então vocês vão ver aqui que a gente tem os quadros, né? Aqui a gente já tem as colunas e marcos e vai ter a travessa, que está faltando só o desenho, que aí eu vou fazer esse ajuste de desenho da travessa. Mas vamos começar de fora para dentro. Então primeiro eu vou começar com um marco. E aí aqui, por mais que está sendo altura, que aí eu vou alterar, depois vai ser largura, eu vou informar que é largura. Então olha só, eu vou pegar aqui as medidas que eu vou fazer, ó. Então eu tenho uma fachada aqui que tem 28 metros e são 32 módulos. Então já que como ela é 28 metros e são 32 módulos, eu vou fazer aqui a conta matemática de 28.000 dividido por 32 módulos, quer dizer que meus módulos têm 875 de largura. Aí eu vou pôr 5 aqui de altura. Como é embaixo e em cima, 32 vezes 2, né? Porque é em cima e embaixo. Então vai ser 64. Só que são duas fachadas dessa. Então 64 vezes 2, 128 pedaços. Beleza? Vou deixar a cor aqui. Margem aqui não me importa. Então vou salvar. Então por enquanto eu fiz a largura em cima e embaixo. Aí informações sobre essa fachada. Ela vai ser instalada sobre um peitoril e vai terminar embaixo de uma laje. Então esse tipo de informação é importante a gente saber, tá? Ela é de 3 módulos horizontais e 32 verticais, ou seja, são 32 módulos em pé e 3 deitados, beleza? Então vamos lá, então estou vindo aqui, ó, na largura. Agora eu vou pegar a altura, porque eu, né, venho no marco. Então para efeitos de cálculo, né, vamos supor, de plano de corte aqui, o marco, mesmo estando na largura, não importa eu fazer a medida de altura. Nesse caso aqui ela é 2.600. Essa fachada ela é de quina, então vou ter um de um lado, um do outro, são duas fachadas, então são 4 pedaços desse tamanho. Novamente, salvei. Então, ó, tô vindo de fora para dentro, né? Então comecei com a largura, né, nas travessinhas. Agora vem a coluna, que é o marco lateral. Deixa eu ver aqui. Gente, eu pus a quantidade errada aqui, ó. Vou voltar aqui. Desculpe o ato falho, são 4, né? Eu pus 4 na altura. Aí voltando aqui, continuando. Então agora eu vou pegar as colunas, tá? Então as colunas, ó, eu continuo aqui. Vou colocar outro, não importa o ambiente para mim nesse caso. Aí vou vir aqui a coluna FA 200. Tá vendo, ó? Aí eu tenho ela aqui, cortina, beleza? Aí, o que vai acontecer agora? Vou colocar essa coluna. Aí, a coluna realmente é em pé. Então, aqui a largura eu posso pôr 10, não tem problema, que é só para efeitos de salvar ali. Eu vou pegar a medida cheia, então seria a medida de fabricação. Nesse caso aqui, eu vou considerar os 2.600 do exemplo. Como são 32 módulos, então quer dizer que são 31 colunas. Só que são duas fachadas. Então, são 31 vezes 2, são 62. Só que ela, como ela faz a quina, e aí são 14 metros dividido por... Não, já são 16 módulos, então são 30. Vai ser 30 módulos de um lado
vão ser 30 colunas, né? Desculpa aí a narrativa. São 30 colunas para um lado, porque são duas fachadas, uma embaixo e uma em cima, elas são entre vãos. Então eu tenho 15 colunas para um lado e 31 para o outro. Então 31. 31 mais 15 igual a 46 vezes 2, porque é embaixo e em cima. São 92 colunas. A cor já está salva aqui, o padrão, tudo mais. Beleza, então vou deixar salvo aqui. Aí agora, como ela é dividida em 3, são 32 vezes 1, 2. São 2 pedaços por cada módulo. São 64. Não, vou até fazer já somando as travessas. Ah, não, as travessas aqui eu tenho que fazer cada uma no tamanho, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui agora. Então já marquei o marco em cima, o marco em pé. Matei a coluna porque ela é da mesma forma. Vou matar a coluna de quina, desculpa. Então vou vir aqui, ó, fachada Atlanta, uma peça. Aí vou pegar aqui, ó, fachada de quina, coluna de quina. Gente, esses elementos, quando eu coloco ele assim, já são completos. Você pode fazer um cálculo de fachada todo modulado assim, você pode uma fachada mais complexa, né, que tem variação de medidas. Ou, igual aqui, para fabricação. Então a altura tá padrão 2.600 e como são duas quinas, né, uma embaixo e uma em cima, são apenas 2 pedaços. Então, matamos as colunas e agora eu vou para travessas. Aí a travessas, como a gente tem duas medidas de fachada, pode ser que até dê a mesma medida, mas aí eu vou fazer como se fossem as duas medidas, tá? E lembrando, você pode vir fazendo isso aqui vão por vão. Vou supor, igual que a divisão tá dando 875, né? Na largura aqui da travessa, nesse caso. É de eixo a eixo sempre, tá, gente? Sempre de eixo a eixo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Aí vou fazer a conta da medida seca aqui, ó. Então vou pegar aqui a travessa. Ela tá sem desenho, tá? Gente, nesse caso até os desenhos nem muito importa não, tá? Então vamos lá, 28.000 dividido por 32 módulos deu 875. Que nós estamos considerando a medida de eixo a eixo. A altura aqui vai ser 10. Cada módulo tem duas travessas, porque ela é dividida em 3. Então são 32 vezes 2, né? Porque ela vai ter par de baixo, par do meio, par de cima. Então são duas travessinhas. E são duas fachadas, embaixo e em cima. Então esse um lado aqui são 128 unidades. E aí aproveitando para mostrar aqui, ó, olha que bacana, eu não preciso de ir lá digitar tudo de novo, pesquisar, eu já posso duplicar, ó. Agora eu vou fazer a continha do outro lado, são 14 metros, dividido por 16 módulos, que deu também 875. Só que lá são 16 módulos, então são 16 vezes 2, vezes 2, porque a fachada embaixo e a fachada em cima, então são 64 travessas. Então aqui, ó, até aqui nesse momento, a gente acabou de matar, vamos dizer assim, né, não assassinando uma pessoa, mas nós matamos o esqueleto da fachada, ou seja, eu fiz o marco superior, o inferior, as laterais, a coluna de quina e as colunas, beleza? Aí o seguinte, então agora eu vou fazer, vou até salvar aqui só para efeitos, mas o sistema já vai salvando automaticamente. Vou vir aqui agora e vou adicionar os meus quadros, tá? Nesse cálculo aqui, o que eu vou fazer? O cliente ainda não tem as medidas definitivas, então eu tô pegando aqui e vou fazer medida dividido uniformemente, mas você pode fazer todas as medidas de quadros, você pode fazer infinitos quadros, né? Então eu vim aqui, ó, vou pegar aqui fachada Atlanta de novo, número de peças, eu não me recordo agora se a fachada do cliente ela é toda fixa ou se ela se tinha quadro móvel, mas vamos considerar que seja tudo fixo só para exemplificar e para o vídeo não ficar muito longo. Então, ó, esse cliente está usando o marco fechado, porque o fornecedor dele só tinha esse projeto. Então, ó, quando você para o mouse aqui sobre a descrição, vai aparecer lá os códigos de perfis. Gente, sempre lembrando, tá fazendo cálculo, ainda não decorou códigos, sempre o catálogo técnico à mão, ou seja, um PDF aqui do lado e tudo mais. Então, ó, esse aqui seria o que eu chamei de reforçado, porque ele é o perfil fechado, tá? Então, vou pegar esse quadro fixo,
Eu já sei que a largura de eixo a eixo aqui tá dando 875. E eu vou pegar agora aqui, ó, 2.600 dividir por 3. Deu 866, deu um número quebrado. Então vamos pôr aqui, 866, né? Vai dar um arredondamento de 1 milímetro. Aí são quantos quadros? São 32 módulos vezes 3 vezes 2. Isso vai dar, eu digitei no teclado, vezes 3 vezes 2. São 192 quadros fixos aqui no caso aqui, ó. Então, ó, vou selecionar a conexão que eu quero, então vou usar uma chikunha. Qual que vai ser a colagem desses meus quadros? Vai ser na fita VHB ou no silicone? Você escolher o silicone, vai calcular o cálcio, vai calcular o silicone. Só para dados estatísticos, uma bisnaga de silicone cola na faixa de média de 4,5 metros lineares, tá? E a fita é rolo de 19 metros lineares, então de 20 metros lineares. Então, vou deixar aqui com a fita, nesse caso, porque ela é entre vãos. Vou escolher o vidro aqui, pela norma técnica, o vidro tem que ser pelo menos de 8, né? Mas a gente libera outras medidas aqui, que pode ser feito. Então, tô seguindo aqui essas medidas. Então, a gente já fez um lado da fachada, beleza? Aí, nesse caso aqui, como é fachada de quina, se for olhar bem mesmo, eu tenho que remover aqui, ó, 6 quadros. Por quê? O quadro da quina, o vidro transpassa. Então são 186, vou pôr aqui. E aí agora eu vou adicionar o quadro de quina. Então eu vim aqui em fachada, Atlanta, uma peça. Então o que eu já fiz, gente? Eu já pensei nessas matemáticas todas e já só a medida que você colocar aqui de eixo a eixo é medida definitiva de fabricação. Então, ó, esse aqui é específico para fachada siliconada. Então tem vários tipos de quadro, só dá uma lida, tá? Vou vir aqui na página 2. Aí vou ter aqui, ó, quadro fixo de quina. E depois eu vou trocar a coluna, ó, porque eu lembrei que eu tinha feito a de teto, que aí vai ter a cantoneira de fixação. Então, ó, vou colocar aqui o quadro, ó, de quina. Aquele outra coluna que eu coloquei, nesse caso aqui, eu esqueci desse detalhe aqui durante esse mini treinamento, quer dizer, um treinamento grande, já tá ficando grande o vídeo. Aí, o que acontece? A de glaze vem ancoragens e a de teto vem as cantoneiras para ser travada em cima e embaixo. Então, nossa medida tinha dado quanto mesmo de altura? Foi 866. E vão ser 6 quadros de quina. Nesse caso aqui, como eu estou colocando de quina, o que ele acontece? Ele está selecionando lá e o vidro vai transpassar a minha quina conforme o catálogo técnico. Então já vai calcular o perfil, tá tudo certinho, mas o quadro ele já vai passar direto ali, beleza? Então, ó, continuando aqui, ó, então a gente já fez os quadros fixos de um lado da fachada, tá fazendo o lado maior. E agora eu vou fazer do lado, vou dar um save aqui de novo, aí já vai salvar o vidro ali. Aí agora eu vou fazer da outra parte. E coincidentemente, né, a gente já fez a continha, deu a mesma medida. Então vamos lá. Então, de novo, caramba, se já deu a mesma medida, já posso usar o recurso do sistema. Então veja bem, não vou gastar tempo procurando. Então eu tenho aqui, ó, deu a mesma medida, né? Só vou mudar as quantidades. Então eu vou duplicar o projeto clicando nesse botão. As medidas estão aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é que são 16 vezes 3. 16 vezes 3. 48. Então, vezes 2. Então, deu 96 quadros. Como são 3 em cada quina, vou subtrair 6. Então, vai ser 90 quadros aqui no caso. Então, não precisa mexer em nada. Já repete tudo que eu fiz antes. E aí, olha que bacana esse recurso de clonar projetinho aqui. Já vou vir aqui, ó. De novo, tocar no botão. Aí, vou vir aqui. Já tá o 6, a mesma coisa. A mesma medida, só que esse aqui seria para o meu lado B da fachada, beleza? Aí ele pediu o vidro aqui, mas aí esse aqui, deixa eu ver aqui. Vou mudar aqui rapidamente, só para ele recalcular. Mas vou voltar para o vidro aqui, incolor. Não tem informação de qual vidro que cor que é, então estou deixando incolor mesmo. Mas isso aqui também é uma demonstração, então né, não tem necessidade de fazer plenamente certo assim
os itens, porque eu não tenho elas aqui. A coluna, cadê a coluna? A de quina, essa aqui, ó, foi a cortina. Então, vou remover essa coluna. Tá? Vai ficar até meio fora de ordem aqui, mas não tem problema. Vou clicar no botão de esquadrias. Vou lá de novo. E aí eu vou adicionar a última coluna que faltou, que agora seria, né, no caso aqui, é entre vãos e vai ser colocada com cantoneira de fixação embaixo e em cima, tá? A cantoneira vem aqui, igual vocês fazem geralmente no projeto de engenharia mesmo. Então aqui são 2.600, são 31 mais 15, 46 colunas, vezes 2, porque é embaixo e em cima, então são 92 colunas. Não preciso mexer nos detalhes. Ele me pediu o preço, tá vendo? Hoje aqui na minha região, o natural, que a cantoneira aqui no caso é natural, porque ela fica escondida. Aí é R$48 o quilo. Vou salvar. Salvei aqui o projeto. Então, tecnicamente, nós fizemos aqui uma fachadinha de quina entre vãos, que é embaixo e em cima. E agora é só gerar o mapa de corte. Então vamos fazer isso aqui de uma vez, só para a gente ver como que comportou o sistema. Não vou olhar a versão do cliente, porque não preciso, eu quero só realmente o material. Então vamos ver o que o plano de corte, como comportou por causa das medidas, né? Quebra de medida. Então lá, a gente tem os marcos. Gerou aqui o aproveitamento do material, ó, o tamanho da sobra. Então não tem jeito, né? Tem a sobra. No caso, como o sistema, gente, tem fornecedor que você consegue comprar colunas com outras medidas. Então esse tipo de otimização hoje o sistema não tem. E eu acredito que nenhum outro sistema do mercado tenha isso. Que ele faria assim, vamos supor, eu pus a fachada aqui com 6 metros. Obviamente você não fabrica ela com 6 metros porque você tem as pontas e tudo mais. Aí você teria que comprar, vamos supor que o perfil fosse com 6.500, né? Você tem que passar isso direto para o fabricante lá e você tem que fazer um trabalho à parte ali, manual, para poder acertar isso aí. Então, ó, olhando aqui, ó, meu plano de corte já tá todo certinho. Ó o tamanho da sobra disso aqui, gente. Se essa medida fosse definitiva. Olha só que doideira isso aqui. Que otimização, tá? Sobrou só um pedaço aqui de 3,5 metros. Então, gente, com isso, ó, a gente tem aqui todo o plano de corte pleno de uma fachada completa, ou seja, na hora que eu tô orçando para sair aquele desenho único, eu posso fazer lá no orçamento o que está no sistema. Vou fabricar e o vão lá é todo irregular, tem que ajustar tamanhos e tudo mais, posso fazer os cortes aqui, tudo separadamente aqui, beleza? Com isso a gente fecha aqui esse treinamento, né? Ficou um pouco longo, mas vai entender que é bem prático. E só recordando aqui, a gente tem que sempre lembrar do plano cartesiano, né, para saber o que é módulo horizontal e módulo vertical. Vou fazer um outro vídeo para isso, beleza? Então, sejam muito bem-vindos, tenham bons cálculos aí, bons negócios e vamos embora para frente aí, sempre!